Vamos falar de um caso que aconteceu aqui em Lusiânia. É o seguinte, uma mãe desesperada correu até o quartel do Corpo de Bombeiros em Lusiânia, buscando socorro para seu filho de apenas 4 meses, que havia inclusive engasgado com leite. Ao perceber que o bebê estava engasgando, a mãe desesperada saiu à rua pedindo ajuda até que um motorista parou e se ofereceu para levá-la até o quartel dos bombeiros. Assim que se aproximaram do portão, a mãe entregou o bebê, já sem respirar e sem emitir qualquer som, lá nas mãos da soldado Ingrid. A soldado iniciou imediatamente o procedimento de salvamento e, após a segunda tentativa, o bebê chorou e voltou ali a respirar. A equipe de resgate avaliou o bebê, constatando que ele estava fora de perigo. Mas ainda assim, a criança foi encaminhada a um hospital particular para a avaliação médica. Olha só as imagens, você vai vendo aí as imagens então, desse momento de desespero da mãe, e você vai vendo a bombeiro Ingrid nesse exato momento, olha só, salvando a vida deste bebê de apenas 4 meses, pois é, 4 meses, e que coisa, né? É muito comum durante esse momento, durante esse período, às vezes a mãe está amamentando ali, né, os seus filhos, e o filho acaba engasgando, né? E isso acaba sendo realmente um dos grandes problemas aí. Olha lá a imagem novamente, você vai vendo a mãe chegando desesperadamente, o pessoal dos bombeiros de Lusiânia, inclusive mandar um abraço para o pessoal dos bombeiros de Lusiânia, mandar um abraço para o Kleber, mandar um abraço também para o Ebson, né, o sargento, ele que comanda ali, e você vai vendo agora a Ingrid fazendo todo esse salvamento nesse momento, agora que são 11 horas e 51 minutos. Bom, podemos já? Podemos, ela já está aqui, ó, nossa querida soldado Ingrid. Ingrid, primeiramente, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Você que fez esse salvamento aí desse bebê, aconteceu em qual horário? Foi de manhã, foi à tarde? Foi no período da tarde, por volta das 4h40 da tarde. Então foi na parte da tarde, né? Isso, na parte da tarde. E, Ingrid, como que foi receber esse chamado? Porque não foi um chamado comum, né? Não foi um chamado no 93, foi um chamado imediato. Então, como que foi receber, Ingrid? Isso. Para a gente foi uma situação desafiadora, né? Porque, como você falou, não foi o que nós estamos acostumados a fazer. Habitualmente, nós nos deslocamos até o local da ocorrência, né, onde está a vítima, e durante o trajeto a gente vai ali escolhendo a estratégia de ação melhor para cada caso. E no caso do bebê, a ocorrência veio até nós, a vítima veio até nós, então o nosso tempo-resposta diminuiu sobremaneira. Daí o desafio, porque nós tivemos pouco tempo para avaliar, pouco tempo para decidir a melhor ação, né? Então, quando o bebê chegou, eu observei que ele não estava respirando, ele estava cianótico, né? Ele estava com a boquinha azulada. Ah, então ele já estava com a boquinha azulada. Já estava com a boquinha azulada. Ou seja, já estava bem avançado nesse caso. Isso, essa cianose, né? Essa boca azulada, ela indica que a criança não está respirando. Além disso, a mamãe já veio gritando, oh, meu filho está engasgado, ele não está respirando, ele está engasgado. E aí eu decidi, então, né, optei por realizar essa manobra de desobstrução de via aérea, que foi mostrada no vídeo ali, realizando as tapotagens nas costinhas do bebê. Interessante. Bom, eu até citei recentemente, né, agora há pouco, eu falei justamente sobre essa questão que tem muitas crianças que nessa idade elas acabam engasgando justamente por conta disso, né? Porque ela ainda não desenvolveu aquele hábito ainda de deglutição, né? E tudo, e ela acaba engasgando naturalmente. As mães que estão nos assistindo, tem alguma dica interessante que possa ser passada justamente para evitar, talvez, uma criança chegar nesse estado? E como também identificar? Porque às vezes a criança está tão quietinha e a gente não percebe. Isso. Normalmente, as crianças, justamente por causa da imaturidade do trato digestivo, ela ainda está aprendendo a deglutir, como você falou, e ocorre o retorno do líquido, o acúmulo do líquido na boquinha da criança, e aí ela tem dificuldade em deglutir e acaba engasgando. A mãe do bebezinho, né, que eu socorri, ela percebeu porque ele ficou agitado e ela percebeu que não havia a expansão torácica do bebê. Ele não fazia esse movimento de respirar.
e também não estava emitindo nenhum som. Então ela olhou para ele agitado, né, com os olhinhos arregalados, então logo ela percebeu, porque ela não estava percebendo essa expansão torácica dele, né, visualmente ela percebeu. E aí ela saiu correndo. Quando você se depara com essa situação, o protocolo indica que, se tratando de engasgo com líquidos, o indicado é você posicionar a criança, né, e estimular a respiração. Você tirar o excesso de líquido da boca da criança e estimular a respiração fazendo massagem nas costas. Ou seja, a gente coloca... Então, isso é interessante para quem está em casa. Casos líquidos. A gente coloca a criança, então, com o de bruços aqui na nossa mão, certo? A gente segura ela assim e faz uma massagem nas costas, é isso? Na verdade, posiciona ela em pé. Posicionar ela em porque pé. o protocolo indica que, quando é líquido, não há obstrução total da via aérea. Então, não há necessidade de você fazer, no caso, a tapotagem. Porém, como eu percebi que a criança não estava respirando, pois ela estava cianótica, eu optei por fazer a manobra, que é o indicado em casos de engasgamento com sólidos. Entendi. Então, engasgou com líquido, percebeu que após amamentar, deu um remédio, deu algum líquido para a criança, água, o que quer que seja, percebeu que a criança está com dificuldade de respirar, estimule principalmente a tosse da criança, que é a forma que ela vai expelir aquele líquido ali. Não resolveu, você comece a realizar as manobras de tapotagem, né, se ela não voltar, porque eu compreendo que é difícil a pessoa manter a calma na criança horas, sem respirar, né? De fato. Então, o indicado para meios líquidos, estimular a criança a tossir, posicioná-la de frente e estimulá-la a tossir. Só que nós optamos pela manobra justamente porque, como eu falei, eu percebi que a criança ela não estava de fato respirando. Ou seja, nesse caso já estava numa situação, digamos assim, mais grave. Mais grave. E aí exigia... mais séria. Qual que é o nome da manobra? É a manobra de desobstrução de vias aéreas e a tapotagem. Nós chamamos de tapotagem, que são esses tapinhas. O tapinha que você Isso. dá. Entendi. Isso, Entendi. exatamente. Bom, Ingrid, além disso, claro, gostaria de saber também, evidentemente, porque essa mãe teve muita sorte por estar próxima ao Corpo de Bombeiros e ter sido resgatada ali por alguém, por uma pessoa que estava na rua, né? Mas numa situação normal, a pessoa está sozinha, a mãe está sozinha dentro de casa. Então, realmente, a criança ela engasgou, a gente deixa a criança aqui, então, de cima e faz a massagem nas costas. Se ela engasgou com líquido, né? Certo. É o que o protocolo orienta. Faz a massagem. Se ela engasgou com algo sólido ou se a mãezinha percebeu que a criança não as vias aéreas estão totalmente obstruídas, que é o caso dela não inflar, porque o meio líquido, ele engasga a criança normalmente e ela tem uma obstrução, parte da capacidade respiratória dela é obstruída. Então, ela não tem a obstrução total, e sim parcial, pelo meio líquido. Mas é conforme você observa. Percebeu que a criança respira com dificuldade? Posiciona. Percebeu que ela não respira de jeito nenhum? Manobra de tapotagem. Entendi. Então, ficar atento a isso. E a mãe do bebezinho, ela foi rápida, porque logo ela percebeu que ele estava engasgando e o engasgo dele, que a princípio era parcial, evoluiu para total. E foi o momento que ela chegou com a gente. Se ela estivesse em casa sozinha, o indicado é, primeiramente, manter a calma, por mais difícil que seja, ligar para o 193, 192, pedir essa ajuda. Realiza essa manobra que eu expliquei, de posicionar o bebê. Se evoluiu para obstrução total, o bebê não está respirando de jeito nenhum, realize as manobras de tapotagem, que consiste em posicionar o bebê no seu antebraço, com a barriguinha para baixo. E sempre atento para não tapar aqui a boquinha e o nariz da criança com a mão. Então, você posiciona de modo que o nariz e a boca fiquem livres, apoiado na sua mão. Rebaixe, né, a cabeça do bebê, de modo que fique levemente mais alto do que o tronco, porque aqui a gravidade vai atuar a nosso favor. Então, você realiza as tapotagens. Os tapinhas, eles são com pressão moderada. Não pode ser nem muito devagar, nem forte demais, justamente para não lesionar a criança.
realize as tapotagens e verifique, observe sempre a reação da criança à manobra que você está realizando. Em 90% dos casos, essa manobra de tapotagem já ajuda com que a criança expulse esse corpo estranho, seja sólido, ou desobstrua a passagem, seja no meio líquido. Então, observe sempre. Mas, primeiramente, procure a ajuda do 193, porque mais que depressa nós procuraremos nos deslocar para socorrer essa criança. Tá certo, agora são exatamente meio-dia, e eu acho que o problema desse desespero que muitas das vezes as mães acabam tendo é justamente porque elas ficam preocupadas com o tempo. Quanto tempo esse bebê, quanto tempo essa criança ela vai aguentar nesta situação? Né? Então, o desespero muitas das vezes vem muito nisso. Uhum. E você pede para a mamãe tentar manter a calma, mesmo sendo um momento muito complicado. Uhum. Quanto tempo você crê que seria suficiente ali para a criança ela talvez chegar a esse ponto mesmo da boquinha roxa e chegar ao estágio final, a vir a óbito nesse caso? Até para a mãe poder manter mais calma nesse início, porque no início a mãe fica mais calma, porque ela sabe, não, eu tenho tanto tempo, tal, então eu consigo realizar essa manobra por X tempo. Enquanto isso, vão ligando lá para o 193. Então, quanto tempo mais ou menos? Na verdade, é delicado a gente trazer um número exato, porque depende do tipo do engasgo inicial da criança, né? Do tipo inicial da criança. O Bombeiros trabalha com a resposta pronta e rápida. Então, em menos de 1 minuto, nós estamos nos deslocando do quartel até o local da residência. Na maioria das vezes, em menos de 10 minutos, nós já estamos no local para realizar essas manobras e ajudar esse bebê a voltar a respirar. Então, é o mais rápido possível e nós trabalhamos com um tempo, nós chamamos dentro do protocolo de hora de ouro, são 10 minutos. 10 minutos é o nosso tempo de ouro, é o momento que a gente precisa dar essa primeira resposta para o bebê. Então, tão logo a mãe ou o adulto que estiver perto dessa criança perceba que ela engasgou, inicie imediatamente as manobras e, ligando para o 193 e percebendo que essa criança evoluiu, desloque o mais rápido possível com a criança à emergência. Engasgo parcial, a criança respira com dificuldade, uma respiração ruidosa, estimule. Percebeu que ela parou de respirar? O mais rápido possível, chegue com essa criança ao hospital. Muito bacana, Ingrid. Essas informações realmente são muito importantes mesmo. Agora, saindo um pouco da criança, indo para o adulto. O adulto está sozinho em casa. Certa vez eu vi um vídeo de uma pessoa dizendo que se a pessoa se engasga sozinha em casa, comendo alguma coisa, enfim, e ela está sozinha, ela jogaria a barriga dela em algum item que possa, talvez, desobstruir de uma vez, porque não daria para fazer aquela movimentação tradicional que todo mundo conhece. Manobra de raiz. Funcionaria, nesse caso, realmente, se eu me colocasse minha barriga, jogasse de uma vez a minha barriga para uma cadeira, alguma coisa? Existe essa possibilidade mesmo? Existe essa possibilidade. Nós temos relatos, inclusive, de pessoas que conseguiram se ajudar nesse sentido. E a orientação, nesses casos, engasgou, você perde ali meio que o controle sobre o seu corpo, né? Fica mais difícil de você coordenar as suas ações. Então, você precisa ter em mente que você precisa exercer uma pressão que a sua tosse não está conseguindo exercer. A tosse não consegue exercer essa pressão suficiente, então você feche a sua mão, posicione em uma superfície rígida que suporte o seu peso e se joga mesmo, debruça, posiciona no externo, que é esse ossinho que a gente tem. O ossinho que fica aqui entre a barriga e o peito, digamos assim. Entre os mamilos, assim, você posiciona, acima do estômago, não é no estômago, acima do estômago, entre os mamilos, você vai posicionar a mão, apoiar na superfície e jogar o peso do seu corpo para cima da mão, porque vai exercer essa pressão aí que vai ajudar você a expelir esse objeto que você, porventura, tenha engolido. Muito bem. Olha, eu falei aqui com a Ingrid. A Ingrid, claro, antes da gente concluir aqui, Ingrid, eu quero primeiramente parabenizar você pela calma,
Imagino que aquele momento a tensão devia ser muito grande, né? Devia ser gigantesca. Então, meus parabéns aí para você por ter agido prontamente ali, ter salvo uma criança de 4 meses. Quero também, claro, mandar um abraço para todo o Corpo de Bombeiros de Lusiânia, que sempre nos atende muito bem, sempre atende a imprensa muito bem aqui, mas principalmente agradecer você por esse trabalho. Imagino que na hora que terminou, a mãe deve ter tirado uns 30 quilos das costas dela, né? Deve ter se aliviado bastante. Né? Com certeza. A mãe... eu já precisei, inclusive aqui, desengasgar o meu próprio filho. Então, eu sei do que se trata a angústia que a mãe passa naquele momento. E para nós, do Corpo de Bombeiros, é uma satisfação, uma honra mesmo, perceber que em um momento de tamanha aflição, a mãe recorre a nós, entregando o que ela tem de mais valioso na vida dela, confiando em nós a vida do seu filho para salvá-lo. E quando a gente consegue dar essa resposta, para nós é impagável. Muito bom. Impagável. Então, meus parabéns, viu, Ingrid? Muito obrigada. Torço para que o Corpo de Bombeiros continue fazendo esses belíssimos trabalhos aí que vocês fazem aqui pelo nosso município, seja Lusiânia, seja os demais municípios. Obrigada. Muito bem, vamos novamente colocar a imagem aí, pessoal. Vamos novamente colocar a imagem no momento que a Ingrid, ela salvou então a criança. Enquanto você vai ver na imagem, eu vou agradecendo, Ingrid, muito obrigado então pela sua presença. Obrigada. Precisando, a TV Atual Record News está à sua disposição. Muito tá obrigada. Bom? Certinho. Então é isso, pessoal. Você vai ver nas imagens, então, da bombeiro Ingrid, que resgatou, então, essa criança de um momento muito complicado, de um momento muito complexo e que, claro, abençoou, né, desse momento de estar com a Ingrid